Vamos fechar nossos olhos, vamos se desligar aqui dessa terra, levar os olhos aos céus, os olhos espirituais, na verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque não há outro Deus além de ti. Honras e glórias seja dada a teu nome, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, e pelo sangue de Jesus nós clamamos agora: perdoa nossas falhas, nossos pecados, e renova a nossa comunhão, Senhor, com teu Espírito, para que possamos entrar no lugar santo dos santos. Que esse culto, Senhor, seja um avivamento em cada coração, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, a alegria, dando a paz a cada um que está aqui presente. Abençoa aqueles que estão vindo. Opera grandemente, Senhor, que o Senhor fale na palavra, nos louvores. Liberta, Senhor, a tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aquele que não tiver acesso à Bíblia, vamos apenas ouvir. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem que é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor fale. Revela, Senhor, a tua palavra. Nós estamos aqui, a tua igreja está aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Acrescenta-nos, Senhor, tudo aquilo que vem do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus falou uma parábola, né? Até interessante. Ele falando de dois tipos de pessoas que edificavam casas. Uns edificavam na rocha e outros edificavam na areia. E ele disse que quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem as enxurradas, a casa que está edificada na rocha não tem problema, não se mexe. Mas a casa que está edificada na areia cai, e é grande a queda. Não precisava Jesus falar isso se ele não estivesse falando no lado espiritual, porque qualquer pessoa sabe que uma casa edificada na areia cai em qualquer coisa. Mas o Senhor estava falando de uma forma espiritual, estava falando de uma casa espiritual, de um templo espiritual. Ele estava falando das nossas vidas, sem exceção, tanto dos discípulos como as nossas, até a última pessoa que estiver presente na terra até o arrebatamento. Agora, quando Jesus ensinava, ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava e não deixava dúvida na cabeça de ninguém, porque os escribas, os
fariseus e os doutores da lei, eles ensinavam, mas as pessoas ficavam confusas, porque elas não entendiam claramente o que é que eles queriam dizer. Até hoje, está uma confusão, que os escribas e fariseus e judeus ensinaram acerca do Evangelho. Uns dizem que tem que guardar o sábado, outros dizem que tem que guardar o domingo, outros dizem que Jeová é que vai levar o povo para a nova terra aqui, outros dizem que é Maomé, e tudo isso são as doutrinas dos escribas e fariseus. Eles não têm autoridade e deixam todo mundo confuso. Só que Jesus não. O Senhor fala com autoridade. Por quê? Porque Jesus fala o que Ele sabe o que está falando. E depois que Ele orientou a seus discípulos, Ele disse alguns conselhos. Ele disse assim: vós sois meus discípulos ou meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Jesus disse assim: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. E em outra passagem o Senhor disse assim: mesmo que vocês achem que são alguma coisa, mas vocês não passam de servos inúteis, porque o servo, todo servo é inútil. O inútil que Jesus quis dizer aqui não é a pessoa que não vale nada. Ele quis dizer o seguinte, que o servo de Deus perante o Senhor, ele só serve para uma coisa, para ser cheio daquilo que o Senhor vai encher. Se não for cheio do Espírito, se não for cheio da graça de Deus, qual é o valor que nós temos? Qual é o valor que nós temos? De que serviria esse vaso aqui se não tivesse esse óleo dentro? Aí a pessoa diz: então, pode colocar água, tudo bem, pode colocar água, pode colocar terra, pode colocar terra, pode colocar grãos, arroz ou qualquer outra coisa, pode sim, mas não é óleo. O vaso continua, certo? Mas o líquido não é óleo. Todos nós representamos esse vaso aqui. Agora, o que está dentro de nós é o que Jesus falou. Ou nós edificamos a casa na rocha e somos cheios do Espírito Santo, ou edificamos a nossa casa na areia, que são as doutrinas dos fariseus, judeus, saduceus, não é? Escribas. Quando Jesus viu a nossa necessidade, Ele nos fez uma promessa. Ele disse assim: eu vou, mas enviarei o outro Consolador. Jesus foi, né? Aí Ele não enviou o outro Consolador? Quem é o outro Consolador que está aqui com a gente? E qual é a missão do Espírito Santo? E o Espírito Santo vos ensinará, ou vos fará lembrar tudo aquilo que eu ensinei. Então, o que é que nós vamos aprender nessa palavra? Nós vamos aprender que sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos pessoas normais. Lembram quando a mulher perguntou a Sansão onde é que tinha a força dele? Me diga onde é que está a tua força, se tu me amas. Aí Sansão mentiu para ela 3 vezes, ou foi 4, não me lembro. Mas na primeira vez que Sansão disse assim: se vocês me amarrarem com 7 cordas novas, eu tornarei um homem qualquer. Olha a expressão: se me amarrarem com 7 cordas novas, eu me tornarei um homem qualquer. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo estava sobre ele, ele era um homem poderoso. Ele pegou a queixada do jumento e matou 1000 pessoas numa guerra. Um leão saltou para tragar Sansão. A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Até para rasgar um cabrito é difícil, imagina o leão. Porque a palavra diz assim: o Espírito de Deus se apoderou dele. Isso quer dizer o quê? Quando o Espírito Santo consegue se apoderar de nós,
ou nos possuir, aí nós somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores. Não tem demônio, não tem enfermidade, não tem nada que resista. Agora, quando nós estamos sem o Espírito Santo, aí nós somos homens normais, somos um qualquer. E isso é verdade, irmãos, e é o que Jesus tentou nos ensinar. Jesus disse assim: olha, se vocês botarem em prática a minha palavra, vocês estão edificando a casa na rocha, vossas vidas espirituais estão sendo edificadas em mim, na minha palavra. Se vier vento, se vier chuva, venha o que vier, a casa não é atingida. Mas se edificar na areia, pode ter certeza que a queda vai ser grande. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Vejam bem, quando Jesus disse que nós somos servos inúteis, ele sabia o que ele estava falando. Ele não estava querendo desprezar a gente, nem os discípulos, porque se a gente não tivesse valor nenhum para ele, por que ele morreu na cruz por nós? Não contradiz, se for olhar na letra? Se ele dissesse que a gente não tem valor nenhum, servo inútil. Mas ele falou inútil no sentido de dizer o seguinte: não faça nada sem eu te orientar. Você é apenas um servo. O Senhor sou eu, você é apenas um servo. Agora, se não atender às minhas orientações, aí a casa está sendo edificada na areia. Muito bem. Para a gente entender aqui o que é que significa rocha e significa areia, não está difícil. Lembram quando Jesus falou: tu és Pedro, ou tu és Petrus? Petrus quer dizer fragmento de rocha, ou uma rocha fragmentada. Rocha fragmentada, rocha moída é o que? Areia. Agora a rocha sólida, única, ela é rocha. Agora se moer isso aqui, ó, vai ser pó. E dependendo da peneira que colocar, fica uns pedaços, vira areia. Mas o que é que a palavra quer dizer com a gente aqui? O que é que a palavra quer nos ensinar nessa noite? Deus quer saber, Ele quer saber de mim e de vocês, em quem nós estamos edificando a nossa casa. Como eu sempre digo, fazer parte de uma igreja, ser batizado, ler Bíblia, ter pastor, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Todas as tradições têm. Agora, o importante é quando nós temos entendimento, quando nós temos conhecimento do caminho que nós estamos seguindo e aonde nós vamos chegar. Porque Jesus disse assim: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais, como nós conhecemos o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos conhecer esse caminho. Só que tem um detalhe: depois que Jesus subiu para o Pai e Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco, agora eu vou dar uma boa notícia para os irmãos. Boa, ótima. Irmãos, ninguém precisa carregar a cruz nas costas, ninguém precisa estar acendendo vela, fazendo sacrifício, ninguém precisa dar uma mãozinha na obra de Deus. Não precisa, porque Ele é todo poderoso, Ele mesmo é quem faz a sua obra. A única coisa que nós precisamos fazer é estarmos disponíveis ao Espírito Santo e dizer assim: usa-me, usa-me, e não querer mandar no Espírito Santo. E como nós fomos, como a nossa vida religiosa no Brasil, infelizmente, principalmente dos adultos que estão aqui, infelizmente foi edificada na areia, no evangelho todo distorcido. Nós fomos criados assim. Mas o Senhor nos deu a graça de conhecermos o evangelho puro, de conhecermos Jesus revelado. Só que tem uma coisa: nós temos que ter cuidado. Como nós temos o DNA dos nossos pais,
nós temos dentro de nós também o DNA espiritual. Assim como fomos gerados fisicamente, Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós temos um DNA espiritual. Só que tem um detalhe: quem foi que nos gerou? Como nós fomos gerados? Eu estou perguntando, cada um responde a si mesmo. Como nós fomos gerados espiritualmente? Tem pessoas que foram gerados espiritualmente na macumba. Outros foram gerados no espiritismo. Outros foram gerados, eu por exemplo, eu fui gerado no catolicismo, e eu acredito que a maioria dos irmãos aqui. Então nós temos um DNA de onde nós nascemos. Irmãos, isso é incrível. É incrível. É difícil a gente fechar os olhos e meditar em Jesus para não vir aquela imagem dele crucificado na cruz, a cabeça descendo sangue. Sabe? Porque isso impregnou na nossa mente. A gente não consegue alcançar Jesus, Deus, Jesus poderoso, quando a gente não vê aquela imagem, vê um homem barbudo, os olhos verdes, porque foi o que a mídia botou na nossa cabeça. Mas nós temos que tirar isso do nosso sangue. Nós temos que tirar do nosso sangue tudo que é areia. Quando eu disse assim, areia, a rocha, areia é uma rocha fragmentada. O que é que Jesus quis dizer a Pedro? Pedro, você como homem é areia. Você é uma rocha fragmentada. Mas quando você entende a revelação de quem eu sou, Pedro, você se une à rocha. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós somos edificados em Jesus. Agora, em que Jesus nós somos edificados? Hoje, no Brasil, nós temos Jesus de tudo quanto é tipo. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Tem Jesus até de R$1,99. Se você for nessas lojas de utilidades, você vai achar Jesus de R$1,99, de R$100, de R$500, de R$1.000. Você acha Jesus de tudo quanto é preço. Por quê? Porque alguém edificou essa casa nessa areia. Aí a gente diz assim: não, mas eu não sou mais da tradição que tem santos. Eu sou evangélico. Mas tem evangélicos que tem um Jesus mercenário, um Jesus que só cura se alguém pagar, um Jesus que não conhece o céu. Tem muitos que conhecem, que tem um Jesus que só conhece a terra, edificou a casa na terra. O Jesus religioso, ele edificou a casa na areia. Não Jesus, o Filho de Deus. Entenda o que eu estou falando. Então, quando nós temos uma experiência com Jesus, seja qual Jesus for, se for o Jesus morto, ainda que está pendurado na cruz, se for o Jesus de R$1,99, se for o Jesus evangélico que cobra dinheiro para curar, seja qual Jesus for, que a gente tiver uma experiência com ele, se a gente chega a esse Jesus por intermédio de alguém e diz assim: Senhor, eu quero é Jesus mesmo. Aí vamos dizer que me apresentassem um Jesus mercenário. Aí eu ficasse assim: tudo bem, eu tenho Jesus. Mas aquele Jesus que eles me ensinaram me botava para trabalhar 24 horas e pegar o dízimo e a oferta e trazer para os pastores, trazer para a igreja. É o Jesus mercenário. Mas eu aceitei. E agora, como é que eu vou saber se esse Jesus é o certo ou se esse Jesus é o errado? Quem pode me ajudar? Quem pode discernir para mim? Aí agora entra a ação de quem? Do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo vem, porque ele está aqui para nos mostrar o verdadeiro Jesus. Aí quando o Espírito Santo vem, ele sonda o meu coração e sonda o seu coração e diz assim: você quer conhecer Jesus verdadeiro? Quero. Então eu vou te mostrar. Aí ele começa a revelar a palavra.
Quando Ele começa a revelar a palavra, nós começamos a conhecer um Jesus tão perfeito, que passamos a ter mais segurança de estarmos perto dEle. A gente sobe à casa dEle para adorá-lo, mas por a nossa necessidade e a gratidão, e não com medo de ser punido por Ele, nem com medo de ir para o inferno. E aquele que edifica sua casa na rocha, pode vir o que vier, ele permanece de pé. Então, irmãos, precisamos acordar. Precisamos acordar. O Espírito Santo só tem essa missão aqui na terra, de nos revelar Jesus. Agora, o tipo de Jesus que você quiser, ou que eu queira, não é que o Espírito Santo está, não. O Espírito Santo só revela um tipo, é o que o enviou aqui na terra. Agora, o tipo de Jesus que o homem quiser, tem vários. Tem o Jesus arenoso, é aquele Jesus que a pessoa pode fazer o que quiser. Ele diz: não, eu só quero o coração. Esse é perigoso. Agora, quando nós conhecemos o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, irmãos, cada vez que nós nos aproximamos dele, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque Ele é santo, Ele é puro. Estão entendendo? E outra coisa, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus nascer em Israel, segundo a história, ficou mais ou menos 400 anos sem profeta. Do último profeta para João Batista, foi mais ou menos 400 anos. Você sabe o que é um povo ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus? Sem ouvir a orientação do Senhor? Você tem ideia mais ou menos do que é isso? E o povo cria em tudo quanto era Deus, tudo quanto era coisa. Sabe por quê, irmãos? Aqui, o mais experiente na vida que tiver aqui, perante Deus, não passa de uma criança recém-nascida. Nós não sabemos dar um passo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que é que o Satanás preparou contra a nossa vida. Nós não sabemos de nada. Nós somos crianças nos braços do Senhor. Pode ser o mais experiente que tiver aqui, não é nada perante o Senhor. Precisamos sempre de ter a presença dele, e Jesus sabia disso. Entenda, mais ou menos 400 anos do último profeta até o nascimento do Messias, não foi? Escute, 400 anos sem orientação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha esquecido aquele povo rebelde, aquele povo contendeiro, aquele povo que não queria ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando Jesus veio, que nos comprou, pagou o preço, foi morto, constituiu sua igreja, aí Jesus sabe que nós não podemos ficar mais 400 anos sem a presença dele. Aí Jesus disse assim: e o Espírito Santo ficará convosco quantas vezes por semana? Todos os dias. Será que você está entendendo? De 400 anos para todos os dias mudou tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo todos os dias ele quer nos mudar. Todos os dias muda. Todos os dias muda. Não peque, vigia, ora, glorifica. Todos os dias o Espírito Santo está nessa missão, nos ajudando. E interessante, ele é tão amigo que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem uma outra passagem que diz assim, que o Espírito Santo nos ajuda quando estamos fortes, né? É ou não? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ô irmãos, que maravilha! Você sabe quando é que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas? Quando a gente está com vontade de desviar, quando vem aquele pecado para nos derrubar, quando vem aquele prato, quando vem aquela oferta, quando vem aquilo que nós queremos cair, e começamos a buscar,
Aí o Espírito Santo diz assim: eu vou te ajudar porque você está precisando de uma forcinha. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora, irmãos, precisamos de uma coisa. Seguir a Jesus como a multidão seguia é fácil. Agora, seguir a Jesus como discípulo tem que ter um problema: nascer de novo. Irmãos, Nicodemo sabia tudo da Bíblia. Aí Jesus disse assim: tu quer ir para o céu? Eu quero. Nasça de novo. O que é nascer de novo? É esquecer tudo que nós aprendemos. Tudo que nós aprendemos dos nossos conceitos religiosos que nossos pais, nossos avós, nossos parentes colocaram na nossa cabeça. As igrejas, todos os conceitos que botaram na nossa cabeça, o Senhor diz assim: esqueça. E vamos começar agora um novo relacionamento. Como é que começa esse novo relacionamento? Esvaziar, irmão, de si mesmo não é fácil. Misericórdia. Qual é o novo relacionamento? Está sempre pedindo perdão ao Senhor pelas falhas. Muitas vezes nós falamos, ontem eu falei isso, muitas vezes nós falamos coisas que não glorificam o Senhor. Escute, o Espírito Santo não fica dentro de uma pessoa que ele está acostumado, que ele fez a aliança, que ele, como é que diz? Pessoa que come tanto uma comida ou um doce que transborda, como é que chama? Se deleita. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Agora nós não podemos deleitar no pecado. O pecado pode nos atingir, pode chegar e tocar na nossa casa, mas ele não derruba. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa casa edificada na rocha. A gente pensa 3 vezes, a gente pensa 30 vezes. Quando o vento, quando a chuva, quando as enxurradas está falando de tudo quanto é lixo que desce do alto e passa no meio das ruas. Quando esse lixo vem no mundo espiritual tentando nos atingir, ele pode até atingir, mas não derruba, porque nós estamos edificados na rocha, estamos edificados em Jesus. Como é que é edificado em Jesus? Como é que é edificado na rocha? Nós temos a consciência firme de dizer assim: não, eu não vou para o mundo porque Jesus veio buscar, pode ser hoje. É a casa edificada na rocha. Então, irmãos, nós temos essas 2 casas. Ou nós temos a nossa casa edificada na rocha, ou nós temos a nossa casa edificada na areia. E nessa noite aqui nós vamos separar. Deus vai nos mostrar qual é a casa que está edificada dentro de nós. Se é rocha ou se é areia. Se for areia, saia dessa areia, entra na rocha. E se você já tiver a sua casa edificada na rocha, vigia. Porque Paulo diz assim: aquele que estiver de pé, cuidado que não caia. Nós estamos em tempo de guerra. Satanás quer derrubar a igreja. A igreja que eu digo não é a igreja de Éfeso, não. Somos todos nós aqui. Então, irmãos, precisamos aprender uma coisa. Olha, somos dependentes de Deus 24 horas. 24 horas. É no trabalho, é na escola, é no constituir casamento, é numa viagem. Em todos os sentidos nós somos dependentes do Senhor. É como fazer a obra de Deus. Como é que eu posso fazer a obra de Deus se o Espírito Santo não me orientar? Porque Ele é quem tem as estratégias, Ele é quem sabe o futuro, Ele é quem sabe de tudo. Ele é que sabe onde é que tem demônio, Ele é que sabe onde é que está a enfermidade física. O Senhor é que sabe tudo. Então nós somos apenas um vaso. E eu quero dizer aqui aos irmãos uma coisa, às vezes pode até contradizer o conceito de alguns aqui, mas eu não estou preocupado com isso, porque a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Eu vou dizer aqui a vocês uma coisa, irmãos, e comece a analisar se eu estou errado ou certo. Deus na terra
Ele é um Deus solitário. Já ouviu falar isso? Deus solitário. Sabe por que eu digo? Porque Jesus era solitário também. A turma só ia atrás de Jesus através de curas, através de pão que ele multiplicava, através da sogra de Pedro que ele curou. Mas quando ele dizia assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, a turma. É por isso que eu digo a vocês aqui nessa noite: o nosso Senhor ainda continua solitário. Para estar aqui adorando a Ele, glorificando a Ele, é fácil. Agora, quando o Senhor diz assim: coma da minha carne e beba do meu sangue para você andar comigo, aí a coisa começa a apertar. E aí? Está disposto a sair daqui hoje se alimentando desse cardápio? Aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí? Cardápio esquisito, né, irmãos? O que é isso? É difícil. Comer o pão, a carne de Jesus, se alimentar da palavra do Senhor, e comer o sangue de Jesus, é ser guiado pelo Espírito Santo, é viver como Jesus viveu, misericórdia. E agora, é complicado ou não é? É difícil. Eu posso até dizer impossível para nós, mas nós servimos a quem? Ao Deus do impossível. O que é impossível para nós é possível para o Senhor. Então é possível sim que Deus ache na nossa vida. É possível sim que Deus ache na nossa vida abrigo, porque Deus é um Deus solitário. Ele não acha espaço para habitar. E eu digo a vocês e provo. Entendam. Olha, Deus é espírito, ou não é? É ou não é? Satanás é anjo, criado pelo Senhor. Está entendendo? Deus é espírito. Satanás é anjo criado pelo Senhor, como nós também fomos criados. E somos anjos espirituais. Na hora que a gente sair dessa carne, a gente volta a ser o estado original na eternidade. Eu lhe pergunto uma coisa: você acha que o Espírito de Deus vai ficar aqui na terra habitando aonde? No mar? Nas nuvens? Nos animais? Na terra só tem um lugar que é abrigo para o Espírito Santo de Deus. Que lugar é esse? Pode falar. A nossa vida, irmãos. Olha, esses dois seres, eles não ficam pairando nos espaços. Por que que o mundo hoje está cheio de demônio na vida das pessoas? Porque o demônio quer um corpo físico para habitar. O demônio habita em jegue, em cobra, em tudo, em gente. Mas o Senhor não. Deus quer uma igreja para que Ele possa habitar. Habitar quanto? Quanto tempo o Senhor quer habitar dentro de nós? Eternamente, irmãos. Porque nós somos dele, nós somos fragmentos do Espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então o que é que o Senhor quer? Deus quer ver se acha alguém aqui nessa noite para que ele possa entrar e ficar para sempre. Será que ele vai achar, com exceção das crianças? E tem um perigo. Quanto mais a criança vai crescendo e vai se alimentando das coisas do mundo, mais ela vai empurrando o Espírito Santo para fora também. Coisas que nós fazemos todos os dias. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor quer nos dar uma experiência aqui. Ele quer que a gente saia daqui com a nossa casa edificada em Jesus.
Agora, quando a palavra diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. O que é que a palavra quer dizer com isso? Que nós só vamos andar, nós só vamos chegar no céu se fizermos o que está escrito aqui. É a bússola, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Irmãos, quanto mais nós estamos envolvidos com o Espírito Santo, a gente começa a ter vergonha da gente mesmo. Quanto mais a gente vai buscando a Ele, a gente tem medo de orar de qualquer jeito. Às vezes, mesmo que tem pessoas que dormem à vontade, a pessoa antes de orar se enrola no lençol, aí fica de joelho na cama e ora. E quando a gente vai relaxando, que a vida vai ficando edificada na areia, a gente às vezes ora de qualquer jeito, ainda bota uma perna para lá, outra para cá, não quer nem saber se o Senhor está olhando ou não. Então não precisa trazer doutrina, como deve vestir, como é que deve andar. Quando a pessoa está em comunhão com Ele, aí a pessoa começa a se escondendo. Lembram de Adão e Eva? Me escondi, porque eu estava nu. A tua presença mostra a nossa nudez, Senhor. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que nos tire dessa areia e coloque os nossos pés na rocha. Davi disse assim: tirou meus pés de um charco de lodo e colocou aonde? Tirou-me de um charco de lodo e colocou meus pés na rocha. Irmãos, de onde para hoje o assunto é rocha. Interessante. Davi disse assim: Senhor, tem se levantado tantos meus inimigos, Senhor, mas me coloca sobre a rocha, porque ela é mais alta do que eu. Ei, se você estiver na rocha, Satanás não te alcança. Alcança não. Pode vir enfermidade, pode vir calúnia, pode vir demônio, pode vir o que for. Se você estiver edificado na rocha, não cai. Agora, se estiver na areia, irmão, qualquer coisa derruba. Amém? Amém. Vamos edificar nossos pés na rocha. Sabe por quê? Porque Jesus disse que vem nos buscar. E vem mesmo, nós cremos que Ele vem nos buscar. E se for hoje? A Bíblia diz que carne e sangue não entra no reino de Deus. Se a gente tiver 100% carnal, entra? Amém? Olha aqui, isso é um exército, viu? Deus está treinando um exército para guerrear e ser vitorioso. Não é para sermos crentes só contando derrota, não. O inimigo pode se levantar, que nós sabemos que ele pode levantar, mas se ele levantar é para cair, irmãos. Viu? No Salmo diz assim: filha, ouve-me, inclina os teus ouvidos para mim, esquece o teu povo e a casa do teu pai, e o rei se afeiçoará à tua formosura. Quem é que lê esse salmo? Eu acho que você já leu. Você lembra qual é? O Senhor fala assim para nós: filha, esquece a tua parentela, esquece a casa do teu pai, e o rei se afeiçoará o quê? A tua formosura. O que é a casa dos nossos pais terrenos? É a tradição religiosa que nós fomos formados. O Senhor diz assim: esquece tudo isso, que você vai ser bela perante mim. Os irmãos estão entendendo? Então, ó, tradição religiosa não serve não, viu, irmãos? Nós vamos ser guiados pela palavra do Senhor. Amém? E para o Senhor tirar areia dói um pouquinho, mas Ele vai tirar. Vai ficar só rocha. Amém? Rocha firme. A rocha é eterna. Vamos ficar de pé? O que o Senhor mandar, nós vamos fazer. E aquele que atender já vai sentir na porta do céu aberta. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos
exaltamos o teu nome pela tua beleza, pela tua graça. Meu Senhor, já colocamos aqui essa lista de louvor, de orações, Senhor, de necessidades. Abençoa, Senhor. Escreve no teu livro, coloca no teu odre, Senhor, responde à tua igreja. Meu Deus, as famílias estão em retaliações, Senhor. Esconde nossa família do olhar do adversário, das enfermidades, das crises financeiras. Meu Deus, prospera a tua igreja, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Senhor, aviva teu povo, traz alegria espiritual para cada coração. Que o Senhor revele a tua palavra. Meu Deus, que cada culto seja uma alegria de estarmos aqui nesse lugar. Perdoa, Senhor, a cada dia nossas falhas, nossas ignorâncias. Nos ensina a caminhar. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de religiosidade. E queremos dizer, Senhor, que lutaremos para que não fique nada de areia nesse lugar. Para que o Senhor esteja sempre no nosso meio. Te adoramos e te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.